Olá, seja bem-vindo ao canal DBA Brainstorm. Eu sou Silas Mendes, formado em banco de dados e certificado SQL Server. Hoje prosseguimos com a série Vida em DBA e agora. E o tema do nosso vídeo é Monitorando Jobs no SQL Server. No último vídeo você aprendeu como criar jobs, tá? E hoje eu vou te falar da importância e de como monitorar os jobs que você tem na sua instância SQL Server, tá legal? Agora, qual a importância de monitorar os jobs, gente? Tá? Eu tenho aqui alguns argumentos que vão te convencer dessa importância. O primeiro deles, se você é um cara que está acompanhando a nossa série, você deve ter visto aí que muitos dos cenários que nós te apresentamos aqui dependem de automatização, né? Então, assim, o primeiro vídeo que o Altair apresentou, por exemplo, foi da criação de um plano de manutenção para você executar os seus backups, né, os backups das suas bases de dados, que é algo essencial para o seu trabalho, né, e para os dados da empresa que você trabalha. Tá legal? Você fica acordando às 3 da manhã todo dia para executar um backup na mão, meu camarada? Não! Você cria um job que vai fazer esse trabalho para você. Então, outras tarefas importantes também ocorrem do mesmo jeito. Por exemplo, reindexação do seu banco, validação da consistência. Tudo isso você vai fazer como? Automaticamente, você vai criar um job que vai fazer isso por você. E então imagine só, você criou um job que faz seus backups e você simplesmente nunca mais olha para esse job, tá? Qual a segurança que você tem que os seus backups estão sendo executados, né, com sucesso? Então, esse é o primeiro argumento, né, para te convencer da importância de monitorar os seus jobs. Qual o segundo argumento, Silas? Bom, algumas outras grandes soluções de mercado utilizam jobs como extensão das funcionalidades, tá bom? Independente se isso é uma boa prática ou não, é algo que existe e é algo que eu costumo ver aí com certa frequência, tá? Então como é que é isso? Bom, a aplicação cria lá, né, ela tem todo o trabalho dela, mas para algumas questões lá, para automatizar algumas rotinas dela, ela joga isso para dentro do SQL Server, né, criando um job que vai executar isso para ela. Isso é muito comum. Tá legal? E o que acontece se esses jobs falharem sem que você perceba? Muito provavelmente a aplicação não vai entregar o valor dela para o usuário. Tá legal? Então isso vai te dar uma dor de cabeça, né? Isso vai te dar um trabalho enorme aí para você, até você descobrir que o problema tá lá no seu job. Então, outro ponto que é importante você monitorar. Qual o terceiro ponto, Silas? Bom, grandes soluções de mercado utilizam o job, né? Mas não são só, né, outras soluções, não. O próprio SQL Server utiliza isso, tá? Se você for um cara que utiliza replicação, por exemplo, você vai ver que tem uma série de jobs, né, que o SQL Server criou para controlar a sua replicação, tá bom? Outras funcionalidades como o CDC, né, como log shipping, todas essas funcionalidades utilizam jobs, tá bom? Para automatizar as suas rotinas. Então, assim, se você utiliza replicação e você não monitora jobs, a possibilidade de você ter um problema é gigantesca, tá bom? E aí, quando dá um problema, o que acontece? Então você tem que monitorar, tá? Para você, né, se precaver, para você evitar uma dor de cabeça maior. Meu último argumento para você. Você não pode colocar o seu emprego, né, em risco, tá legal? Então, este é um grande argumento, né, para você monitorar os seus jobs, tá bom? Porque se o seu backup falhar, se você precisar do seu backup e você descobrir que o seu job está falhando há mais de 30 dias, né, e você não notou isso antes, sinto muito, meu amigo, você está colocando o seu emprego em risco. Portanto, o meu conselho, monitore os seus jobs, tá legal? Bom, do jeito que eu estou falando aqui, né, tá parecendo até um terror, né, parece até que monitorar jobs é uma coisa de outro mundo. E a boa notícia é que não é, tá? O SQL Server te dá uma ferramenta, né, que eu gosto de chamar ela até de um painel, né, que ela é própria para isso, é para você monitorar jobs. Essa ferramenta é o Job Active Monitor. Essa ferramenta ela te exibe todos os jobs, te mostra o status de execução, né, ela te dá uma série de possibilidades. E a nossa apresentação hoje aqui, basicamente, nós só vamos falar disso, tá bom? O que o Job Active Monitor te dá? Ele te dá uma interface, né, com foco na monitoria dos jobs, tá legal? Então, o que você pode qual tipo de informação você tem no Job Active Monitor? Você tem, por exemplo, status da última execução de um job,
tá bom? Você tem data e hora da próxima execução de um job, tá bom? Você tem o histórico das execuções de um job, tá? Você tem o status atual. Ah, meu job tá rodando, tá parado. Pô, o que mais eu posso fazer com o Job Active Monitor? Bom, além disso, ele permite que você edite os seus jobs, por exemplo. Ele não é uma ferramenta que só está lá para te exibir dados, tá? Você consegue interagir. Então, por exemplo, você consegue editar os jobs, você consegue filtrar os jobs quando você tem lá uma lista imensa de jobs, né? Às vezes fica muito difícil trabalhar com muitos dados, tá? Você consegue desabilitar e habilitar jobs e você consegue executar jobs manualmente, tá bom? Esses são alguns exemplos das funcionalidades, né, fornecidas pelo Job Active Monitor. Bom, que tal a gente ir para uma demonstração e explorar um pouquinho mais aí o Job Active Monitor? Vamos lá? Alternando para o SQL Server Management Studio. Vamos conectar na nossa instância. Eu estou utilizando aqui o SQL Server 2012, né? A minha instância é uma instância nomeada SQL 2012. Vou utilizar o Windows Authentication. Conectei. Uma vez conectado, temos aqui uma série de opções, tá? No último vídeo, nós focamos o nosso conteúdo aqui no SQL Server Agent. Hoje não vai ser diferente, nós vamos continuar focando, né, o nosso conteúdo no SQL Server Agent, que, como eu falei para você, é o serviço responsável pelas tarefas agendadas no SQL Server, tá bom? Então, expandimos aqui essa opção e temos aqui o Job Active Monitor. Para acessar essa funcionalidade é só dar 2 cliques e nós temos aqui uma nova janela que eu sugiro a você que você maximize, tá legal? Observe que aqui nós temos o conceito aqui de uma tabela. Nós temos uma tabela com vários registros, né, e várias colunas. Que tal a gente falar um pouquinho aqui sobre essas colunas? Bom, primeira coisa, gente, cada registro aqui nessa tabela é um job. O que essas colunas dizem pra gente? Aqui, a primeira coluna é a coluna nome, tá bom? O nome do job. Você pode ordenar os seus jobs aqui por nome, se você quiser. Nós temos uma segunda coluna, que é a coluna enable, que ela mostra para você se o job está habilitado ou não. Por exemplo, esse job aqui não está habilitado, o que significa que se ele tiver ou não um agendamento, ele não será executado, tá bom? Qual a outra coluna que nós temos aqui? A coluna status. Por exemplo, observe que nós temos aqui, a maioria dos jobs nesse momento estão inativos, né, estão parados, né, mas nós temos um job que está executando. E qual foi o status da última execução desses jobs? Temos aqui a coluna Last Run Outcome, tá? Então, esses jobs aqui, por exemplo, eles nunca foram executados, portanto, o último status é desconhecido, tá bom? Mas esses 4 jobs aqui, eles foram executados com sucesso na última execução. Observe que o último job, ele executou com falha, tá legal? Observe que esse status fica muito explícito aqui, né? Olha só como esse vermelho com esse X no meio é tão sugestivo, né? Então esse job, por exemplo, foi executado com falha. Qual a próxima coluna que nós podemos falar? Aqui nós temos a data e a hora que esses jobs foram executados, né, na coluna Last Run, tá legal? Então observe que esse job aqui foi executado no dia 20/10 às 3h51, tá bom? Qual a próxima coluna? Next Run. Next Run é a próxima execução desse job, tá bom? Então observe que a próxima execução desse job é às 3h52. Então esse job está sendo executado de minuto em minuto, né? É o que nós podemos deduzir aqui, tá bom? Nós temos outras colunas que, por hora, eu não vou aqui dar muito foco. Talvez essa aqui seja interessante, que é a Schedule, é quando você vê se os seus jobs estão associados, né, a um schedule. Então, por exemplo, esses 2 últimos jobs, eles não têm um schedule associado. Observe que, portanto, eles nunca foram executados, tá bom? O último status de execução deles é desconhecido, tá? E eles não têm uma data prevista para a próxima execução, tá ok? Então, muito simples, gente. Basicamente, são essas as informações que você tem nesse painel, tá legal? São informações vitais, né, para que você perceba a saúde, né, do seu job. Bom, mas o que mais eu consigo ver aqui? Bom,
já que nós temos um job que falhou, e normalmente é nesses caras que você vai dar um pouco mais de atenção, que você vai focar a sua atenção, então como saber o que aconteceu, né, para esse job ter falhado? Bom, para saber o problema deste job, você clica com o botão direito em cima desse registro, tá bom? E você vem na opção View History, tá legal? Olha lá, abrimos aqui o histórico do job. Observem, gente, todas as últimas execuções dele falharam, tá bom? Né? O que falhou, Silas? Por que falhou? Ó, vamos expandir aqui. Se você expande aqui, você tem um pouquinho mais de detalhes dos erros, tá bom? Você expande esse cara e aumenta aqui, ó. Você tem a descrição do que está acontecendo. Lá embaixo tem o que importa, ó. Olha aqui o erro. Cannot find store procedure USP baseline processamento. O que é isso aqui? Ele não encontrou a procedure, tá bom? Que está determinada para ser executada. Então, provavelmente dentro desse job, né, tem uma chamada para uma procedure que não existe no banco que está referenciado lá, tá bom? A forma de resolver isso, né, você teria que verificar se a procedure existe de fato, se o seu job está apontando para o banco, né, correto, né, enfim. Mas aqui você viu que o seu job tem um problema, né, e você consegue, através do View History, olhar o detalhe, né, dessa execução, né, para conseguir, né, determinar uma solução para ele, tá bom? Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos alguns jobs, né, que estão desabilitados. Por exemplo, esse aqui, ó, esse job, produtos, exportação site, ele está desabilitado. Bom, você pode vir aqui, ó, e habilitar esse job, tá bom? Pronto, agora ele já está habilitado. Então, se ele fica no status aqui, né, se ele estivesse desabilitado, né, apesar dele ter aqui um next run, ele não seria executado. Por quê? Porque ele está com status enable igual a no, né, ele não está habilitado, tá bom? Bom, qual a outra dica, Silas, que você tem aí pra gente nessa tela? Bom, talvez você opte por trabalhar com essa janela aberta aí a maior parte do seu dia, tá bom? O que você pode fazer aqui, que para facilitar o seu trabalho, é definir uma configuração para essas informações serem atualizadas nessa tela, tá bom? Porque quando você abre, as informações aqui não ficam sendo mais atualizadas. Para você atualizar, você pode apertar o F5, tá legal? Que ele vai atualizar a informação desses jobs, ou você pode vir aqui no botão Refresh, tá legal? Bom, o que você pode configurar é um refresh automático, tá? Aqui nessa opção, ó, observem que nesse momento nosso refresh é manual, mas você pode vir aqui no View, Refresh Settings, tá? E configurar ele para ser auto refresh, tá legal? De quanto em quanto tempo você quer que as informações sejam atualizadas nesse painel? Bom, você pode determinar aqui que sejam de 30 em 30 segundos, tá bom? Observem aqui uma informação, né, que o SQL Server está dando. Um auto refresh com intervalos menores que 30 segundos pode degradar a performance, né, do seu servidor, do seu monitoramento, tá? Por que isso? Porque por trás disso aqui, gente, está acontecendo uma consulta, tá? Uma consulta no seu banco de dados, tá? De 30 em 30 segundos, as informações vão ser atualizadas automaticamente aqui no nosso Job Active Monitor, tá legal? Bom, a última dica que eu tenho para dar aqui no painel é a parte de filtros, tá bom? Se você tem uma lista de jobs aqui extensa, né? Em alguns lugares que eu passei aí, em alguns clientes, tem às vezes muito mais de 300 jobs aqui. Então, assim, às vezes fica muito difícil você trabalhar com uma quantidade de jobs assim, né? E trabalhando só com a barra de rolagem. Então, nesse momento é interessante utilizar os filtros, tá bom? Para utilizar o filtro, você vai vir aqui, ó, nessa opção. Lá em cima, ó, você tem a opção filtro. Tá legal? Então, basta clicar nessa opção, vai abrir uma janelinha aí para que você determine o que você quer filtrar. Bom, digamos que eu queira filtrar todos os jobs que tenham o termo baseline no nome, tá legal? Definir aqui, ó, digitei baseline, tá? E aí, eu venho aqui embaixo e marco Apply Filter, né? Eu quero que o meu filtro seja aplicado e dou um OK. Observe que a minha lista de jobs aqui reduziu bastante e que agora eu só tenho 3 jobs,
né? Eu tenho 3 jobs, todos eles com nome contendo a palavra baseline. Observe, ficou mais fácil, né, para trabalhar com a quantidade menor de jobs. Tá legal? Bom, se eu quiser voltar a ver todos os meus jobs, é só voltar no filter, tá legal? E desmarcar o apply filter aqui, ok? E tá aí todos os meus jobs. Vamos voltar para nossa apresentação que eu tenho mais 2 pontos para falar aqui. Bom, quais são os próximos passos, gente? Como eu falei, os jobs no SQL Server, eles são executados, né, em cima do SQL Server Agent, né? Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso, mas o que é importante? Se o seu serviço SQL Server Agent não está em execução, não está sendo executado, os seus jobs, consequentemente, não serão executados. Portanto, eu recomendo a você que você monitore o SQL Server Agent, tá bom? Pô, Silas, como é que eu faço isso? Ó, no mercado, normalmente, o que a gente vê são DBAs utilizando aí algumas ferramentas, né, algumas ferramentas de monitoramento. Então, você pode utilizar o Microsoft System Center, por exemplo, ou uma solução free como os Zabbix, tá bom? Então, você pode, de repente, solicitar um apoio para o seu time de infraestrutura. Normalmente esse pessoal é bem íntimo, né, dessas ferramentas aqui, e solicitar a eles uma ajuda, né, para que você consiga monitorar o serviço SQL Server Agent, tá bom? Isso é importante. Próximo passo. Se você tem muitos jobs ou se os seus jobs são muito críticos, é importante, é interessante que você tenha alertas por e-mail, tá bom? Para isso, você vai precisar do quê? Você vai precisar do Database Mail. Eu já comentei um pouquinho sobre ele no último vídeo, mas eu ainda não mostrei para você como configurar o Database Mail na instância, tá bom? Bom, já falei, né? Ambos são temas para próximos vídeos aqui, né? Para a série Virei DBA e agora. Por hoje é só, gente. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Para mais conteúdo, mais informação, para um contato, visite o www.dbabrainstorm.com. Um forte abraço. Até mais.